Hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de março e também sobre o que eu pretendo ler em abril. Bom, pra mim, março simplesmente voou. Eu meio que não consegui me sentir produtiva esse mês e pelo que eu vejo assim nos grupos que eu participo, de leitura coletiva, do Clube na Manita, muitas pessoas também estavam com esse sentimento, né? Então a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo também, porque isso acaba refletindo nas nossas leituras, né? Mas antes da gente começar a falar então sobre o que eu li em março, quero pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo. Eu também quero agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você não sabe o que é o projeto e quiser saber, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Agora vamos começar, né? Eu vou começar falando quais livros que eu tinha para ler em março e se eu consegui ou não. Mas antes de iniciar oficialmente, né, de falar oficialmente sobre as leituras de março, quero dizer que este livrinho aqui, All We Ever Wanted, da Emily Giffin, né, traduzido aqui no Brasil, publicado como Tudo que a gente sempre quis, que era o livro da Elícia das Migas de fevereiro, que eu tenho, o projeto que eu tenho com a Dani do Resenhas de Algodão. Eu disse que eu leria ele em março, né, mas na verdade eu acabei lendo em fevereiro mesmo, porque eu postei o vídeo do mês passado, alguns dias antes do mês terminar, e nesses dias eu acabei lendo esse livro, que foi uma releitura, na verdade, mas que eu aproveito para reforçar essa recomendação. Eu acho esse livro muito atual, muito pertinente, trata de assuntos muito pertinentes, fala de machismo, fala de cultura do estupro, questões de raça também, então eu acho ele um livro muito atual, muito pertinente e até necessário, né? O pessoal gostou muito na Elícia das Migas, eu fiquei bem feliz porque a Emily Giffin é uma das minhas autoras queridinhas, então eu fiquei muito feliz de ver as pessoas gostando também desse livro que eu tanto amo. Então esse ainda foi uma leitura de fevereiro. E aí, começando então os livros que eu deveria ter lido em março. Vamos lá descobrir se eu li ou não. Primeiro que eu li esse mês foi A Trança, da Letícia Colombani, que foi uma das leituras coletivas do Clube de Algodão, o Clube da Dani. E eu amei esse livro. Pelo que eu tô vendo aí, né, agora estão começando a pipocar as resenhas sobre esse livro e tal, ele tá dividindo um pouco as opiniões, assim, eu acho que a maioria tá gostando, mas também tem gente que não está gostando muito, então eu tô sentindo essa opinião meio dividida, assim, um pouco mais do que a média, né, dos livros. E, enfim, eu gostei, tá? Eu sei que as pessoas estão falando que sentiram falta de mais aprofundamento dos personagens e tal. Nesse livro a gente conhece a história de 3 mulheres, a Smita, que é indiana, a Giulia, que é italiana, e a Sarah, que é canadense, né? Então a gente conhece essas 3 realidades completamente diferentes entre si, e aos poucos a gente vai vendo ali essas 3 histórias se entrelaçarem, né, de uma maneira inesperada, assim. Então é um livro pequeno, né, como vocês podem ver, e ele conta essas 3 histórias, então eu acho que de saída não era a proposta da autora se aprofundar nas histórias dessas mulheres. Ela pegou coisas pontuais, né, da história delas, da vida delas, e partiu daí e entrelaçou essas 3 histórias. Então eu não me incomodei com essa, entre aspas, superficialidade, porque eu acho que de certa forma foi a proposta da autora, foi a proposta desse livro. De qualquer maneira, não é que é um livro superficial, né? Por isso que eu falei entre aspas. É só que realmente ele foca nesses acontecimentos pra gente ver esse contexto, né? Dessas 3 mulheres tão diferentes que vivem em países diferentes, com culturas tão diferentes, então, e também problemáticas diferentes. E eu acho que a autora cumpriu a proposta dela, que eu acho que era essa, né? Então eu realmente gostei muito do livro, mas já deixo esse aviso aí, porque eu tô vendo que as opiniões estão um pouquinho divididas sobre ele. Aí um outro livro que eu tinha para ler era A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que esse foi a leitura coletiva de março do Clube na Manita. E assim, eu posso dizer que esse livro cumpriu totalmente as minhas expectativas, que eram altas, tá? Mas eu já adianto que eu não favoritei, tá? Eu até fui com uma expectativa de favoritar, porque ele é um autor e esse é um livro que muita gente elogia. Eu, na verdade, nunca vi ninguém falar mal, assim, né, pra mim e tal. Toda vez que eu postava nos stories ou quando eu fiz o post anunciando a nossa leitura coletiva, eu só via elogios, né? Então eu tava com a expectativa alta e o livro super cumpriu, mas não virou um favorito, né? Aqui a gente conhece a história do Daniel Semperi, e ele é um menino, né, a gente conhece ele na história, agora não vou lembrar a idade dele, mas ele ainda é criança, e a gente conhece ele em 1945, quando o pai dele leva ele no cemitério dos livros esquecidos, e lá ele encontra o livro A Sombra do Vento, que acaba ditando boa parte da vida dele, porque ele quer descobrir a origem, né, o que aconteceu com o autor do livro, o Julian Carax, ou Carax, não sei como pronuncia exatamente, e ele também quer descobrir a verdade por trás dessa história, desse livro, A Sombra do Vento, que existe dentro
dentro de A Sombra do Vento, né? E aí vai uma história, assim, muito bem construída, um labirinto de informações, um quebra-cabeça realmente, em que toda hora a gente acha que a gente tem uma teoria e aí não é aquilo, e aí a gente descobre uma nova informação e a gente vai acompanhando o Daniel nessa jornada, nessa saga, né? E a gente fica muito envolvido. O início da leitura foi um pouquinho mais lento pra mim, mas depois eu consegui engrenar, depois de uns 30% eu engrenei, e depois 65% é reviravolta atrás de reviravolta, então realmente daí eu quase devorei, né, realmente fiz uma leitura mais rápida a partir dos 65%, gostei muito, acho que ele é um livro muito rico, ele é realmente uma obra-prima, assim, a forma como o Zafon vai conduzindo a gente por essa história e vai fazendo essas revelações e vai conectando todos esses acontecimentos, tanto da história do Julian como a história do Daniel, né, então eu gostei bastante do livro, recomendo, eu só não favoritei, mas tudo bem, não tem problema. E aí depois eu li Pequenas Realidades, da Tabitha King, ou Tabitha King, eu não sei se é Tabitha ou Tabitha, que foi uma leitura coletiva que eu organizei, a Pequena LC, e assim, foi uma leitura bem, como é que eu posso definir? Não foi difícil, mas ela foi... não foi tão fácil, vamos dizer assim. Mas eu gostei do livro, é só que ele realmente... o começo dele é muito complicado, porque a autora simplesmente coloca ali as pessoas e os contextos e a gente fica meio perdido, mas assim, é coisa de 50 páginas, por aí a gente começa realmente a entender melhor essa história e quais os caminhos que ela vai tomar. Depois disso, eu realmente fiquei muito curiosa para saber o que ia acontecer, porque aqui a gente tem a Dolly Hardest, que é uma mulher filha de um ex-presidente norte-americano que gosta de miniaturas, né? Por isso que o nome é Pequenas Realidades. E aí ela conhece o Roger Tinker, que apresenta para ela uma forma de decorar a casinha que ela tem, a pequena Casa Branca que ela tem, a miniatura da Casa Branca que ela tem, né? Então essa é a premissa da história e aí já dá pra imaginar mais ou menos o que vai acontecer dentro dessa trama. Mas eu gostei da leitura, gostei do livro, né? Eu achei o final surpreendente, um pouquinho corrido, poderia ter trazido mais algumas reflexões, eu acho, ali no desfecho, mas eu gostei. No geral foi uma experiência positiva, mas eu realmente deixo esse aviso de que o começo dele é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais truncado, por causa, né, da forma como a autora jogou ali esses personagens pra gente, mas aos pouquinhos a história vai ficando mais envolvente, a gente vai ficando curioso pra saber o que vai acontecer, como que ela vai desenvolver essa trama. Foi uma boa experiência, era um livro que estava encalhado aqui, então eu fiquei muito feliz de desencalhar ele, já tá uns 2 anos aqui, então eu fiquei muito feliz por isso e queria agradecer a companhia do pessoal da Pequena LC, porque o incentivo ali foi fundamental pra, né, dar continuidade a essa leitura. Aí depois eu li também A Segunda Vida de Missy, da Beth Morrey, que também, esse foi a LC de algodão, também da Dani. E eu gostei bastante, só que essa leitura foi bem diferente do que eu esperava. Eu achei que seria, até falei no vídeo do mês passado, eu achei que seria uma leitura tipo A Troca, da Beth O'Leary, né, por ter a protagonista mais velha já, ela tem 79 anos, né, a Missy, e eu achei que seria uma leitura leve, né, e fofa, com algumas reflexões e tal, e assim, fofa, com algumas reflexões, ok, mas leve não foi e não é um problema, não é uma crítica, tá? É só que eu achei que eu fosse sentar e devorar o livro e não aconteceu, porque A Segunda Vida de Missy é uma história bem reflexiva, é melancólica, até eu gosto, pra mim funcionou, pro pessoal da leitura coletiva também funcionou assim, né, no geral, mas não era o que eu esperava, então não vá ler A Segunda Vida de Missy esperando, né, uma história tão leve, assim, tão fofa e tal. Ela é muito mais reflexiva, realmente muito mais melancólica. A Missy é uma personagem que tem um background pesado, assim. Ela tem arrependimentos, culpas e etc. Então, isso torna o livro um pouco mais denso do que eu achei que fosse, mas eu gostei muito, me trouxe muitas reflexões. A Missy é uma personagem pra gente aprender junto com ela, sabe? Essa foi a parte que eu achei mais legal. E pra quem gosta de animais de estimação, né, temos aqui a cachorrinha Bob, que é uma protagonista também desse livro. Então, eu super indico a leitura, só realmente não esperem algo tão fofo e tão leve. E por fim, esses foram os livros que eu li, né, da minha TBR. Tem outros aqui que eu já vou comentar. E aí, fora da minha TBR, eu li o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Esse lançamento da Dark Side tem unboxing aqui no canal, em breve vai ter vídeo. E eu super
gostei dessa história, adorei, né? Como o próprio nome diz, é um gótico e mexicano, e eu acho que a autora conseguiu trazer esses dois elementos, assim, muito fortes, em doses perfeitas. É uma história de terror, de fantasia sombria, né? Tem uma casa aqui mal assombrada, então para quem gosta dessas histórias góticas que tem esse espaço, né? Essa casa com um personagem também vai gostar, com certeza. E eu gostei bastante da história justamente porque ela parte dessa premissa gótica, né? A gente se sente realmente numa história de terror gótica, porém ela vai também por caminhos inesperados, coisas aí que eu achei bem originais e tal, mas como eu disse, vai ter vídeo aqui no canal, então eu não vou falar muito pra vocês sobre ele agora, mas ainda essa semana deve sair o vídeo e aí vocês vão poder saber tudo que eu achei de gótico mexicano, mas eu já quero adiantar que foi uma leitura que eu gostei muito e que tem muita coisa pra falar. E aí, então, o que ficou sobrando da minha TBR de março? Eu não li As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich, que é a leitura de março da LC das Migas, mas estou lendo, estou no caminho, nosso debate é só dia 10, então eu tenho aí mais uma semaninha por aí para fazer essa leitura. Ainda não li Os Segredos que Guardamos, cadê? Deixa eu mostrar aqui os livros, eu separei. Então, As Últimas Testemunhas, ó, tô aqui na página 36, né? Mas, enfim, estou lendo. Que é uma leitura, ao mesmo tempo que ela não é difícil de fazer, porque são relatos curtos, assim, de pessoas, né, que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, que eram crianças na época e sobreviveram. É denso, né? Porque são histórias reais de uma época que foi muito difícil. Então, tem essa carga, assim, emocional. E eu acho que esse mês, como eu falei no começo do vídeo, não foi fácil pra ninguém, né? Com tudo que a gente tá vivendo. A gente tenta levar a vida, entre aspas, normal, porque a gente já não sabe mais o que é normal há mais de um ano, mas em algum momento isso cobra da gente, né? E eu acho que muita gente sentiu isso agora em março, com as leituras, enfim, né? Não só com as leituras, obviamente, mas a gente sente essa mudança no ritmo, no ânimo, na falta de concentração, e eu acho que é uma coisa meio geral, assim. Pelo que eu vi, né, o pessoal que eu converso mais, assim, tanto amigos mais próximos quanto pessoas de leituras coletivas e o pessoal do clube, então eu senti que foi algo meio geral, então eu tô tentando não me cobrar também, né, e falando isso para as pessoas, mas às vezes é difícil porque a gente não se sente produtivo e a gente quer produzir, a gente quer fazer coisas, mas ao mesmo tempo a cabeça meio que parece que não quer, não permite, mas enfim. E aí o outro livro que eu deveria ter lido e não li foi Os Segredos que Guardamos, da Laura Prescott, que é uma leitura extra do Clube da Manita, né? Esse o que aconteceu. A gente ia começar no meio do mês e aí eu acabei adiando um pouquinho porque eu sabia que eu estava enrolada e outras pessoas também estavam enroladas e aí eu resolvi adiar em alguns dias só para o pessoal dar uma respirada e a gente começou na semana passada, eu ainda não li, mas o pessoal que leu e que já até terminou tá gostando bastante, estão falando que a leitura é bem fluida, que a história é bem envolvente, então eu tô super animada. E o outro livro que eu tinha que ler é A Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata. É uma coisa assim, que é a leitura de março do Clube Mais Que Livros, da Glau, né? E esse eu tô lendo, comecei ontem, mas eu já li 30%. Ele é uma narrativa epistolar, também se passa depois da guerra, logo depois da Segunda Guerra. E, enfim, eu já tô gostando bastante. Eu não acho que eu vou terminar ele hoje, né? Mas vai saber. Mas assim, hoje, amanhã, no máximo, eu devo terminar. Então, ele é uma leitura que ficou pra TBR de abril, mas que, né, rola aquela esperança de ainda terminar nesse mês, ou pelo menos no comecinho de abril. Isso com certeza vai acontecer. Então, esses foram os livros que eu li em março, ou que eu deveria ter lido em março, né? Como eu disse, não foi assim, eu consegui ler no fim, mas eu senti muita dificuldade no meio de algumas leituras, né? E não por causa dos livros em si, ou só dos livros em si, mas também por causa desse momento, assim, eu senti muita dificuldade de focar na leitura, sabe? Fiquei muito mais tempo no WhatsApp, no Instagram, assim, vendo coisas, né, que não exigem tanta concentração, conversando com as pessoas, porque eu acho que isso ajuda também a gente a distrair, a tornar as coisas mais leves. Então, esse mês eu acabei fazendo mais isso do que lendo, né? E tudo bem também. Acho que rolou esse sentimento meio generalizado, assim, e agora é esperar que abril seja melhor, né? Não só, obviamente, nas leituras, mas também em tudo que tá acontecendo, né? Na nossa vida, no nosso país, e enfim. Agora vamos para a TBR de abril. Então, né, vou carregar comigo As Últimas Testemunhas, da Svetlana, e também Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Aí, vamos ver.
Vamos começar aqui pela ordem. Eu vou ler o Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, acho que é Profundas ou Sombrias, acho que é Profundas, que vai ser uma das leituras do Clube de Algodão, da Dani. Então eu vou ler esse livro, vou deixar a capinha aqui pra vocês, em algum lugar que é um thriller, que também eu vi que divide muitas opiniões, né, nesse mês eu fiz algumas caixinhas de respostas, né, de perguntas lá no Instagram, e uma era de livros superestimados, e esse foi um dos citados, e na votação muita gente não gostou, né, concordava que era superestimado, e muitas pessoas me responderam por DM que não tinham gostado e tal. Mas a gente sabe que, né, livros funcionam de uma forma para cada um, então eu tô na esperança de ler e gostar, até porque eu tenho esse costume de ler livros que ame, que são ame, eu odeio e amar, então eu tenho esperança de curtir o livro, mas enfim, tô curiosa, né, pra fazer essa leitura, acho que vai ser interessante de qualquer forma. Desde que a Intrínseca lançou eu tava com vontade de ler, então vai ser uma ótima oportunidade. Aí eu vou ler também O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Essa vai ser a leitura de abril do Clube da Manita, né? Como eu sempre falo, quem escolhe os livros são os membros, o pessoal dá sugestões, eu dou algumas sugestões também, e depois a gente faz uma votação para ver, né, quem que vai ser, qual vai ser o livro escolhido. E para abril, então, o escolhido foi O Silêncio dos Inocentes, que eu nunca vi o filme, é um clássico, né, do suspense, do terror, ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor diretor, é uma história, um filme muito elogiado e tal, mas eu nunca assisti. Não sei por quê, né? Porque quando eu era criança e adolescente, enfim, sempre gostei de terror e tal, e acabava indo na locadora e nunca alugando esse livro, mesmo sabendo já que ele era elogiado e premiado e tal, nunca vi. E aí depois, quando eu realmente me tornei leitora, eu fiquei adiando porque eu queria ler antes e agora o momento chegou, então leremos esse livro em abril no Clube da Manita. Se você quiser ler com a gente, né, está super convidado a fazer parte do projeto, como eu disse no começo do vídeo, o link tá aqui na caixinha de descrição. E, enfim, então esse é a leitura coletiva de abril do Clube da Manita. Também vou ler Chimamanda, diva, rainha maravilhosa. Esse, né, no seu pescoço vai ser a leitura de abril da Herança das Migas, né, com a Dani. E é um livro de contos, e ele é pequenininho, diferente de Americana, né, que é a maiorzão, e também do Meio Sol Amarelo. É um livro de contos, como eu disse, e eu já tô curiosa, porque eu gosto muito da Chimamanda, da forma que ela escreve, dos assuntos que ela aborda, da forma a forma que ela aborda esses assuntos, então eu tô bem animada para fazer essa leitura. Talvez fique pra maio, né, porque vocês já viram que aqui a coisa eu gosto de viver no perigo, né, mas enfim, tá na TBR de abril. E pro Clube Mais Que Livros, né, no Clube Mais Que Livros a leitura de abril é O Amor Perdido, da Alison Richman, que é um livro que tá aqui encalhado há uns 3 anos, eu acho, eu recebi logo quando foi lançado, e nunca li. E sempre tive muita curiosidade, muita vontade de ler, mas é um daqueles livros que a gente quer muito ler e acaba, né, esperando anos, não sei pra quê. Então eu fiquei muito feliz quando esse livro ganhou a votação lá das leituras do Clube da Glau, porque vou poder desencalhá-lo, né, com companhia, algo que eu amo. Então esse também tô com altas expectativas. Na verdade não é que eu tô com altas expectativas, assim, porque as expectativas até morreram, né, depois de tanto tempo, mas eu tô animada pra fazer essa leitura. E, por último, o outro livro que eu tenho para ler é um que estou anunciando aqui em primeiríssima mão, tá? Que é O Construtor de Pontes, do Mark Zusak, o autor de A Menina que Roubava Livros. E esse vai ser um projeto que eu vou anunciar em breve lá no Instagram, junto com a Pam, do Batidas Literárias. Então a gente vai fazer essa leitura coletiva. Sei que é um livro que muita gente tem encalhado em casa, então se você é uma dessas pessoas, venha ler com a gente. Expectativas? Tenho, porém bem equilibradas, porque gosto muito de A Menina que Roubava Livros, né, do autor, é um dos meus livros favoritos, então sim, expectativas altas. Porém, sei que esse aqui é um livro que muita gente fala que demora para engrenar e tal, então eu já tô indo bem realista para essa leitura, mas eu acho que vai ser maravilhosa, porque mesmo as pessoas que falam que demoraram um pouco para engrenar, dizem que quando o livro vai, então estou animada para fazer essa leitura também. Essa vai ser aberta para todo mundo, né? Então, para quem quiser ler comigo e com a Pam, já fica aí o convite. A gente vai falar os detalhes em breve, aí vocês podem se inscrever, vai ter sorteio também. Então, fiquem ligadinhos aí lá no meu Instagram e também no da Pam. Esses são os livros que eu pretendo ler em abril, né, depois desse mês de março em que as coisas aconteceram, mas foram aos trancos e barrancos, né? Eu não tô assim achando que eu vou super ler em abril como foi em janeiro e fevereiro, né? E o que vier é lucro, né? Eu só quero deixar claro assim que
eu tô aqui reclamando, né, que o mês foi complicado e tal, mas eu acabei conseguindo ler bastante livros, né? Então, só quero deixar claro, como sempre, que o importante não é a quantidade, sim a qualidade. E, enfim, mas como eu sei que muita gente também se sentiu assim em março, eu quis falar sobre isso nesse vídeo, né? Porque talvez alguém aí se identifique, enfim, talvez alguém aí esteja se sentindo frustrado ou, sei lá, culpado por não ter lido tanto e não se sinta assim em nenhum momento. Porque, né, às vezes a nossa cabeça precisa também descansar e é importante a gente dar ouvidos, né, a ela, a gente também respeitar esses momentos, tá? Então, essas foram as minhas leituras, esses são os livros que eu vou ler em abril. Todas as informações aqui na caixinha de descrição sobre o meu clube, sobre os clubes que eu participo, né, as leituras que eu vou fazer, projetos e tal. E é isso então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.